Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 25 de julho de 2022, segunda-feira. Bom dia, Carolina, Rosenilda, Rosa. Tudo bem? Mauro, tudo bem? Márcia, como vão? Essa é a Malu Magalhães com As Coisas. Bom dia, Letícia, Craidi, Conceição. Olha só. As coisas não são fáceis, diz a Malu Magalhães. Começando mais um Despertando, segunda-feira. Bom dia, Ana Tereza. Olha que música linda. Ela é maravilhosa, né? Que coisa boa. As Coisas, da Malu. Tudo bem com vocês? Todos bem aí? Me contem como é que estão, como é que foi o final de semana? Descansaram? Tá tudo certo? Estamos seguindo com o Dharma. Tirar a música. Espero que estejam todos bem. Vamos seguir estudando. Já estamos no final do livro, indo para a finaleira do livro. Tem coisas para acontecer ainda, tem a roda da vida para acontecer. Então, notícias da semana. Essa semana segue as aulas. Hoje à noite tem encontro da comunidade. A gente está lendo o livro do Mathieu Ricard, avançando lentamente, não há pressa. A arte da meditação. Então, quem quiser, 19h15 na comunidade, a gente se encontra pelo Google Meet. E aí discutimos, conversamos, brincamos, rimos, falamos coisas sérias ou não sérias. Terça-feira, 19h15, tem aula presencial aqui na Biblioteca da Arquitetura da Mente, 19h15. E nas quartas, às 7h15 da manhã. Então, quem quiser ter essa experiência, venha. É isso. E aí seguimos. Vamos indo. E nós estamos lendo A Infinita Jornada da Consciência, editora Bodhigaya, com Enio Burgos. E vamos adiante. Todas bem? Vamos lá? Então a gente vai ler agora sobre os reinos inferiores, né? Estamos acho que no último reino. Aí a Carolina me disse, tem que pegar um livro mais... Bom dia, Carla, mais leve pro próximo. Quem sabe um Tishnahan, quem sabe alguma coisa assim. Tem uma da Pema Chodron, vou ver se eu consigo possibilidade de ler e tal. Mas essas coisas são os ensinamentos, né? A gente não tem muito como... Não adianta eu trazer somente também... concordo, eu quero trazer algo mais leve. É bom fazer uma... né, ondular, assim. Mas a gente não pode também não ler, né? Sei lá. Vamos indo. E é interessante porque para alguns essas leituras é um horizonte novo que se abre, né? Nunca ouviram falar do budismo, daí é um horizonte que se abre. A gente está na página 265. Aqui, vamos lá? O reino imediatamente inferior a este, que era o que a gente estava lendo, Bom dia, Isis, é o reino dos infernos, onde tudo se parece com o oposto do reino dos deuses. Há invernos quentes e gelados. Tanto em um caso quanto em outro, só há sofrimento. Os seres nesses reinos são queimados, esquartejados, congelados, desmembrados, esmagados, sem que possam falecer. A morte nos reinos infernais foi cancelada. A energia de hábito que circula aqui é a aversão, ódio e raiva. Então, para nós, o que interessa, né? Tirando a mitologia, interessa quando a gente está naqueles reinos assim de raiva, de ódio, né? Seja por qualquer coisa, assim. São reinos abarrotados de seres, onde há mais população do que espaço disponível. Tudo ali é ruim. Comida e água são insuficientes, o fedor é insuportável e constante. Não há banheiros nem saneamento. Doenças se espalham, só há desconforto. O pior deste reino são os próprios seres ali aprisionados, pois são absolutamente vis, cruéis, violentos. Estão sempre aumentando
atentando contra a vida um dos outros, ou tentando tirar proveito, enganar, trair uns aos outros. Aqui está acontecendo, né? É esse reino. Se tomarmos os reinos como aspectos psicológicos, projeções mentais internas, devemos ter muito cuidado, pois os seres infernais são os mais numerosos. E não havendo um lugar determinado no espaço onde estes seres se localizem, certamente eles estão por toda parte. No mundo, estariam distribuídos bastante difusamente, mas com concentrações elevadas em áreas consideráveis. Bom dia, Ângela. Certamente estão muito próximos de nós e naturalmente à espreita, esperando apenas uma boa oportunidade, ou seja, eles contam com a nossa distração ou alienação. Então, tanto os seres quanto a nossa própria mente, basta uma distração que surge um efeito psicológico desses, né? Uma sobreposição emocional dessas, assim. São mestres em nos observar e esperar o momento certo do ataque. Usam do disfarce, da camuflagem e da dissimulação. Com frequência, fingem ser o que não são, para conquistar sua atenção, sua confiança, seu amor, a fim de alcançarem seu objetivo, limpar você totalmente. Contam com a ingenuidade, a incredulidade, incapacidade de imaginar que pessoas possam ser tão malévolas e inocência das vítimas. Felizmente as pessoas, elas têm isso, né? Nós temos nas nossas sementes essa maldade, assim, mas basta a gente não deixar que floresça, né? É uma escolha. As pessoas dizem, não tenho escolha. Todos temos escolhas. Todos nós. Estão sempre tentando tirar vantagem. Logo, se não estivermos muito atentos e preparados, sem dúvida seremos a próxima vítima. Eles são terríveis, pois o maior e mais elevado dos sentimentos humanos simplesmente inexiste nos reinos infernais, a compaixão. Ela é incompatível com tal reino. Os seres infernais são destituídos de compaixão, portanto... Cheguei a me perder aqui. Portanto, são impiedosos em praticar maldades, agressões e atrocidades. Então é aquele reino ruim, né? Se você for vítima de um ser infernal, conhecerá o demônio em pessoa. Terá a nítida sensação de ter visitado o inferno em vida. Logo, este reino seria bem representado por aquelas pessoas sem escrúpulos em agir de modo totalmente perverso, egoísta, sentindo o verdadeiro prazer em abusar dos demais para sua própria satisfação e benefício imediato. Alguém já teve alguém assim na sua vida? Ou passou por isso? Todo mundo, né? Roubar, matar, estuprar, enganar, mentir são ações cotidianamente praticadas, com grande êxtase, pelos seres que vivem nesse estado mental. Não há limites para a sua perversidade. E se formos envolvidos por elas, uma única vez, dependendo da circunstância do golpe ou impacto, poderemos nos contaminar e perder a nossa própria compostura, paz e alegria para sempre. Basta e não é só a gente ter contato com uma pessoa assim, né? Mas não só contato, mas a gente agir neste reino, um momento de ódio, de raiva, basta um momento desses e acabou. Um só. Aquilo que a gente faz por felicidade, que gera alguma felicidade para alguém ou alguma coisa, a gente lembra algumas vezes, acha bacana, bonitinho, mas basta um momento de raiva, de ódio, que a gente perde a compostura, assim, bom dia, Gabi, e é o suficiente para destruir a nossa vida. Então a gente tem que ficar atento, assim, né? Atento. Então o Lênio está dizendo aqui, ficar atento às pessoas à sua volta, mas ficar atento às suas emoções, né? Basta um momento de falta de lucidez, de avidia, assim, e tudo desmorona. Aliás, acrescento ainda que se esta descrição parecer demasiado exagerada ao leitor, fica a advertência. Você pode estar bastante vulnerável ao ataque de um ser saído das profundezas do reino infernal.
Quanto mais nossa vida for distante daquilo que se passa nas sementes kármicas dos seres deste reino, mais estaremos suscetíveis ao seu cruel veneno. Em resumo, a prática de ações virtuosas conduz aos reinos superiores. A prática de ações não virtuosas conduz aos reinos inferiores. Entenderam? Ações nem virtuosas nem não virtuosas, indiferentes, mantêm os seres nos reinos intermediários. Então a gente tem que praticar, né, as ações virtuosas, né, de compaixão, amor, bondade, né, paciência, enfim. Conforme dissemos, esses reinos são internos, não externos. Eles podem ser projetados em qualquer lugar. Ao contemplarmos qualquer amostra de seres humanos, poderemos enxergar os 6 reinos. Se observarmos a população mundial, encontraremos uma distribuição bem semelhante à dos 6 reinos. Há raras pessoas vivendo em condições favoráveis, sem problemas financeiros, desfrutando prazeres de cama e mesa. Elas vivem em palácios vazios. A grande maioria luta contra toda a sorte de carências. Bom, aí é a vida, né? Tudo bem até aí? Sobrevivemos aos 6 reinos. Estamos indo. Todos bem? É importante fazer essas leituras, né? E aí a gente vai entendendo um pouquinho como é que funciona. Aí ele vai mostrando o caminho, o Buda vai mostrando o caminho. Ó, existem todos esses reinos. Tu pode trabalhar com lucidez também neles. Né? Tu pode estar lúcido nesses reinos também. Mas quais são as técnicas que eu tenho que usar? Né? O que eu devo usar? Aí usar 6 paramitas, usar as 4 incomensuráveis. Então as 6 paramitas, generosidade, ética, né? Moralidade, paciência, tolerância, alegria ou energia constante, sabedoria. E aí com as 4 comensuráveis, compaixão, amor, bondade, equanimidade, alegria constante novamente, energia constante. Ontem à noite uma ex-aluna mandou, aconteceu uma coisa, prof. Nós adotamos uma cachorrinha de rua e colocamos o nome de Paramita. Então Paramita significa perfeição, né? A Carla diz, tranquilo, cada vez mais interessada neste livro. É isso aí. Para uns bate assim, para outros batem assado. E aí ela botou o nome de Paramita na cachorrinha. E ela disse, eu sou cética, tu me conhece, é meu professor, então ela é cética, enfim. E tudo bem também, né? O meu esposo, meu marido, quando saiu com ela passear no Parque da Redenção, a cachorrinha tem uma estátua do Buda no parque, aparentemente parece que tem, e ela do nada, era uma cachorrinha tranquila, começou a fazer circunambulação em volta da imagem e enlouqueceu. E aí depois, em outros lugares, ela ficava tranquila. Ela disse, nossa, não sei o que deu. Eu também não sei. Eu disse para ela, bom, se tu é cética, como ela era de rua, ela reconheceu o lugar. Agora, se tu acredita em alguma coisa além das coisas que trazem evidência, estou falando das paramitas, eu lembrei por causa das paramitas, né? Por isso que eu estou... Que trago alguma... Se tu acredita além de evidências, porque a gente precisa de comprovação para tudo, para os budistas e para os tibetanos, principalmente, né? É normal, ela reconheceu aquela imagem e já esteve naquele lugar da mente em que ela reconhecia aquela imagem e ela poderia circumbular, né? Fazer circunambulação em volta da imagem. Para um cético é só um reconhecimento do lugar, sentir o cheiro, tudo bem. Depende de onde está a nossa mente. Eu quero acreditar que a minha mente está além das aparências, nem num cético e nem numa devoção total, assim. Porque há muita coisa que a gente, entre o céu e a serra, né, que a gente não compreende. Há muito. Então eu estou estudando um livro sobre ciência, de alguns cientistas brasileiros, assim, bem renomados, enfim, e são totalmente ateus e totalmente céticos, assim, né? Justamente é importante ouvir esses posicionamentos também. Mas aí são contra tudo, assim. Aí se tu vai pegar também os sectários, assim, né, as ideologias também são contra muitas coisas contra a ciência. Eu procuro o caminho do meio, assim, procuro observar, né, esses aspectos. Então não sei como é que vocês agem, né? Eu ajo assim. Porque seria muita prepotência minha, muita petulância,
eu dizer, não, isso aí é isso e ponto. Mesmo que o Buda tenha dito, entendeu? Ou mesmo que a ciência tenha dito. Nós não temos todas as informações. Nós temos uma visão das coisas. De onde eu estou olhando, as coisas aparecem dessa forma. É assim que eu ajo. De onde eu olho, elas são assim. E de onde eu olho, nem tudo é tão claro. É muito nebuloso. Mesmo uma amostra pequena, sigamos, como um presídio, faz sentido isso para vocês? Como é que vocês são para as coisas? Mesmo uma amostra pequena, como um presídio, terá a mesma situação. Então, uma situação de reinos inferiores, né? Olhando, não todos os presídios, né? Todas as pessoas do presídio, vamos ser bem sinceros, tem pessoas no presídio que estão se movimentando para sair disso. Olhando como um todo, poderíamos pensar que se trata de um reino basicamente infernal. Sem dúvida, o Eno trabalha em presídios, por isso que ele está citando presídio. Porém, se examinarmos, encontraremos mesmo ali alguns poucos privilegiados que conseguem burlar as regras, que têm acesso a uma comida melhor, regalias, cela menos lotada, enquanto a maioria padece em condições desumanas. Por fim, esta foi uma breve descrição dos 6 reinos de Sansara, aos quais estamos aprisionados, por ciclos intermináveis de nascimento e renascimento. Ao contemplarmos esses ensinamentos, somos obrigados a perceber que a morte é uma porta de passagem, mas não representa nada daquilo que o seu conceito nos apresenta. O caminho do meio evita extremismos. Exatamente, cara. Conhecemos, né, pessoas que são extremistas, que é aquilo que faz. Eu não curto extremismo. Eu acho que extremismo é uma porta muito estreita, já diz a palavra, né? É uma porta muito estreita que não cabe em outras possibilidades de visão, assim. Não, eu acho que é um pouco de... não só falta de lucidez, mas de embotamento, não vou dizer de estupidez, pode soar meio ruim, assim. Mas embotamento mental. Porque a partir do momento que tu acredita em algo que é totalmente... possui todas as verdades, dentro das verdades relativas ela faz sentido, dentro das verdades absolutas, da realidade absoluta, ela é apenas mais uma construção. Então qualquer caminho que a gente escolha, ciência ou qualquer ideologia que a gente escolha, seja budismo, umbanda, espiritismo, islamismo, escolha qualquer coisa, catolicismo, ou qualquer coisa, ela ainda é, dentro das verdades relativas, uma criação da nossa mente. A absoluta não contempla nenhuma dessas. E a gente tem que olhar, mas agora diz, mas aí eu vou ficar indiferente a tudo, não sei que caminho tomar. Dentro da realidade relativa, tu tem que escolher algum posicionamento. E tu segue conforme aquilo, mas tu segue com uma mente aberta. Mas é tudo criação da nossa mente. É tudo criação. Então quando eu tenho esse distanciamento, eu estou livre. Eu estou livre para ser qualquer coisa. O problema é que as pessoas pegam aquilo e pá, né? Aí nesse momento é a vida. Nesse momento a pessoa está embotada. Nesse momento você foi. E aí gera um grande problema. Bom dia, Sinara. Gera um grande problema, né? Que as pessoas vão ver o mundo a partir disso. Tudo certo até aí? Enquanto isso, a Serena está ouvindo o Dharma. Ela está ali na porta, ali sentadinha, ouvindo. O peregrino é uma fluição. Faz sentido isso para vocês? Querem comentar? Querem discutir? Quer dizer, não, temos que ter um posicionamento radical. O peregrino dos bardos da morte, mais precisamente a consciência sutil que os atravessa, enfim, poderá alcançar um novo corpo material e ancorar experiências no bardo da vida. Entretanto, não devemos nos perder no sentido comum das palavras aqui empregadas, a fim de não passarmos uma ideia equivocada. Não estamos nos referindo, por exemplo, a nenhuma alma ou de um eu, uma mesma entidade que simplesmente reencarna. Vejam bem, essa é a posição do budismo. Pois jamais houve nem haverá um eu fixo, realmente existente, sempre idêntico a si mesmo e imutável. Isso é muito importante.
Isso não se aplica ao caso. Conforme vimos, o eu é adquirido por condicionalidade, sendo forjado, construído, fabricado, elaborado sutilmente pela sexta consciência cognitiva, ao somar estímulos dos sentidos com marcas e registros sutis, estímulos dos sentidos físicos. O eu é um objeto criado pela mente, uma projeção, exatamente como todos os demais fenômenos. Ele aparece como sendo existente, real, absoluto, separado, mas como todos os fenômenos é insubstancial e impermanente. Por causas e condições condicionais ele surge. Quando essas causas e condições se transformam ou cessam, ele desaparece, como um arco-íris produzido por luz e umidade. Pá, gente, essa frase aqui, ó, esse parágrafo aqui, a gente deveria ler, reler e a vida toda. Porque esse é o rompimento histórico, é um brutalismo social, assim, antropológico, sociológico, ideológico, filosófico, psicológico, todos os lógicos assim. Por quê? Porque quando o Buda saca isso, ele rompe com toda uma estrutura de milhares de anos. Porque há 5.000 anos já existia a ideia de um eu imutável, né? E aí ele vai ali, estuda aquilo, ele não só diz assim, eu vou criar uma seita aí bacaninha para ter umas likes bacana aqui no meu grupinho. Vamos ver quantas curtidas eu vou ter, vamos ver quantos vão me seguir e tudo mais. Ele não estava nem aí. Milhares de pessoas não seguiram ele, obviamente, né? E por motivos muito óbvios. Porque estava ali o brahmanismo, que depois é hinduísmo, ele vai, e o Vedanta, né? Ele vai quebrar com isso. Ele vai dizer, não, esse eu aí, ele não é fixo. Porque eles queriam manter aquela realidade de camadas sociais, né? Os brahmanes, os guerreiros, os príncipes, os reis, ou seja, as camadas sociais, como é hoje ainda. Como a religião católica também trouxe. Né? Estudem a Inquisição, o que foram as cruzadas em nome da igreja. Estudem tudo isso só para manter uma estrutura ali, né? Dos reis e da igreja ali em cima. Cristo nunca disse que era para ser assim. Não houve nenhum momento que ele disse isso. Então vai criando estrutura. Todas as religiões criaram umas estruturas básicas assim. Então segue lá no paraíso, tem a tua alma vai estar lá, teu espírito vai estar lá, tudo isso. E o Buda vai dizer, parem com isso. Não tem nada disso. Existe uma consciência que ela é mutável, não imutável, como dizia, né? Como dizia o hinduísmo. Não é uma consciência, como diz o cristianismo, não é imutável. Ela é mutável. Não existe nada na natureza que não sofra dissolução dos elementos, inclusive o nosso eu. E aí ele quebra com isso. Quando ele quebra com isso, ele rompe toda uma estrutura. E esse romper da estrutura, ele vai dizer assim, ó, pá, cai todas as cadeias. Ele vai dizer assim, ó, Deus, Brahma, tudo isso se rompe. E aí as pessoas estão num lugar em que elas vão dizer, poxa, mas então eu sou responsável por todas as minhas ações? Sim, não precisa alguém te comandando, alguém ganhando em cima de ti, como todas essas estruturas ganham em cima da gente, assim. Não precisa alguém te comandando. E aí ele rompe com sistemas de reinado, sistemas de religião, e vai dizer, tu é responsável por tudo que está acontecendo na tua vida. E aí? O que vai acontecer? Entenderam? Olha a força. Olha a força desta impressão ideológica que ele traz. Ele chega e pá, ó, é isso. Mas ele chega mostrando. Estão vendo? Tu não está mudando? Essa consciência continua mudando. E aí rompe com tudo. E quando vê, tchau. Aí as pessoas vão cair no niilismo ou no existencialismo. Ele rompe com a estrutura existencialista, né, de que esse eu existe eternamente. E ele vai dizer, não, e também não é isso que as coisas caem num niilismo, elas se terminam por si só. Também não é isso. Ela está em constante transformação. Constante transformação. Bah, que baita sacada. E aí, gente? O que a gente faz com isso? Vamos dizer, tá, mas isso hoje, será que faz alguma diferença? Cara, se tu não te tocar que tu está sendo comandado por um sistema religioso, político, social, estruturado, tu não vai conseguir sair dessa.
entendeu? Tu vai continuar comprando o que te oferecem. E é isso que nós temos que ver. Bacana, né? Para que serve a gente estudar a consciência da mente? Aí vai dizer, mas o que tem a ver os 6 bardos? O que tem a ver os reinos sansáricos? O que tem a ver, bom dia Marlete, bom dia Priscila, o que tem a ver eu estudar isso? Se tu não eliminar os obscurecimentos da tua mente, tu perceber em que reino tu tá agindo com ódio, com raiva, agindo com soberba, inveja, assim, não sei o quê, agindo de uma forma em que tu fica zanzando por esses reinos através de uma movimentação energética que tu tá sujeito a isso, e aí tu não perceber da onde vem isso, o que faz te movimentar, né? A tua energia, se é uma imagem ali de consumo, se é uma imagem de alguma coisa e tu vai te movimentando, tu tá aprisionado. E aí daqui a pouco tu para com aquilo. E tu rompe com essa estrutura. Quando tu rompe com essa estrutura, as pessoas vão dizer, tu tá doido? Como é que tu rompeu com a estrutura? Como é que tu saiu da caverna? Como é que tu saiu desse poço? Lembra da história do poço, do sapo do poço, né? Existe um oceano lá fora. Não, tu tem que ficar aqui dentro desse poço gerando os benefícios para nós, que estamos dominando. Não existe nada fora do poço, fora da caverna. Caverna de Platão, lembra? É isso. E aí daqui a pouco tu olha diferente. Aí tu vê, pá, tem um oceano lá fora. E eu aqui estava dentro desse pocinho. Rompam com as estruturas. Faça uma inspiração profunda. Faz sentido isso para você, gente? Ou estou viajando? E ao fazer uma inspiração profunda, soltem completamente todo o corpo. E ao observar o seu próprio corpo, incluindo os sentidos físicos, que você captar pelos sentidos físicos, e qualquer movimentação no seu corpo, observe por alguns segundos, alguns minutos, breves instantes, se há qualquer coisa fixa. Se um som chegar, ele se mantém eternamente. E quando um som surge, surge aquele que observa o som. Aquele que observa o som é o mesmo? É o mesmo aquele quando não tinha um som? É o mesmo eu? Quando surge um som, surge um julgamento de gostar ou não gostar, uma identificação. E quando não há identificação, gostar ou não gostar, esse eu permanece? Esta é a prática de vocês hoje, prática de insight, início de Vipassana. O que é esse eu construído além das aparências? Vocês conseguem resolver esse enigma? Esta é a grande sacada. Foi isso que o Buda desenvolveu e quebrou. Entenderam o que eu quis dizer? Se não entenderam, voltem a fita depois. E olhem. Segunda-feira, filosofia na veia. Gente, boa segunda, boa semana. Hoje à noite a gente tem encontrinho. Vamos lá, vamos participar, vamos movimentar. Quem nunca participou, eu vou entrar hoje, não estou fazendo nada, estou só enchendo o saco
da minha esposa, dos meus filhos, do meu marido, vou ouvir um pouquinho essa sarna falar, e falar umas coisas que eu também não entendo, não concordo, não tô nem aí, mas eu vou ouvir, tá? Vamos lá. Hoje à noite, às 19h15, no Google Meet, só chamar. Eu quero participar hoje. Chama aí que eu te coloco na comunidade. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam. Se expandam, se explodam. Não, se expandam. Se expandam e toquem a todos. Que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Nem que seja vagalume às vezes, assim, mas ilumina. Boa semana, boa segunda e vamos lá.